Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Tudo bem? Há quanto tempo não fazemos um webinário, hein? Quem nos segue sabe que a gente fazia isso quase que todo mês. E faz um tempão que a gente não faz. A gente acabou fazendo bastante lives, depois paramos um pouco, mas estamos aí para comemorar mais uma vez o Abril pela Segurança do Paciente. Todo ano a gente comemora de alguma forma, cada ano diferentemente, né? Esse ano a gente resolveu, até em homenagem à doutora Carol, que está conosco agora, que tenho certeza que todos conhecem, fazer uma super aula sobre o tema desse ano, que é a comunicação alinhada ao trabalho em equipe, trabalho em times. Um não vive sem o outro, né? Não tem como a gente se comunicar se a gente efetivamente não falar de comunicação entre os profissionais da equipe multiprofissional. E não tem como a gente falar de trabalho em equipe sem uma comunicação que seja efetiva. Então, foi bastante feliz a escolha desse tema. Infelizmente, a Anvisa e o Ministério só liberaram oficialmente esse tema na sexta-feira. Então, assim, é uma pena porque os hospitais acabaram não tendo tempo de se planejar, de fazer, né, as celebrações aí que, em geral, eles fazem com muito orgulho. Mas, enfim, ainda dá tempo, temos o abril inteiro aí para cada um de vocês fazer algum tipo de celebração nas suas organizações. Então, vamos ao que interessa, vamos à nossa aula. Eu vou falar um pouco sobre comunicação e a doutora Carol entra em seguida se apresentando e falando bastante de trabalho em times. Carol, quer só se apresentar primariamente para eu entrar? Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês, agora pelo IBS, né? Mas falando de um tema que é tão caro, tão importante para todos nós. Eu espero que vocês aproveitem, que a gente preparou aí o tema de hoje com muito carinho, pensando sempre em agregar valor, né? Em trazer coisas que vocês possam aplicar aí no dia a dia de vocês, tá bom? Então aproveitem e vamos lá. Bora lá, Alexia, que o que interessa Bora lá. É conhecimento. Isso aí, como sempre, peguem um caderninho de anotações, caneta, porque vai ter muita ferramenta para vocês aprenderem hoje. Claro que nenhuma delas a gente vai conseguir aprofundar extremamente, mas é sempre bom a gente saber o que existe por aí para a gente buscar as informações e tentar implementar aquelas que são de valia para o nosso time, né? Então, vou compartilhar aqui, passando para a nossa aula. Me digam se vocês já conseguem ver. Ainda não, Alexa. Demora só o tempo de atravessar o oceano, mas já está chegando. Agora sim. Está entrando aqui. Aí, Perfeito. Então, vamos lá. Vamos falar sobre comunicação e como que ela pode ajudar a efetividade do trabalho em equipe. Tema do Abril para a Segurança do Paciente 2024. Com muita honra, iniciamos esse mês, que é celebrado inteiramente para esse tema tão importante que é a segurança do paciente, que eu tenho certeza que todos vocês celebram nas organizações onde trabalham. Bom, vocês já me conhecem, mas está aqui meu mini currículo, sou farmacêutica de formação e atualmente sou a fundadora, atualmente não, né, desde sempre sou fundadora e diretora científica do IBS, e, enfim, passei aí pelos vários aspectos da saúde, desde chão de fábrica, como diria, né, chão de fábrica da oncologia, gestão, pesquisa clínica, docência, ISQA, e estou hoje aqui no IBS. Vamos lá. Bom, comunicação efetiva, né? Vários trabalhos, eu trouxe aqui apenas 2 trabalhos, mas vários trabalhos, se a gente procurar, falam, né, como a comunicação, estudam como a comunicação no ambiente de saúde impacta em diminuição do tempo de internação e também na diminuição de eventos adversos, né? Eu falo essa temática praticamente em quase todas as aulas que eu tenho dado por aí, sobre a importância da comunicação e o quanto a comunicação é a causa de cerca de 70% dos eventos adversos, dos incidentes que acometem o paciente no ambiente de saúde. 70%, gente, não é brincadeira, né? É um número muito grande e a gente deveria prestar um pouco mais de atenção nessa temática que é a comunicação, que eu diria para vocês que de todos os temas das metas de segurança do paciente, né, que desde 2013 os hospitais e organizações brasileiras trabalham, eu diria para vocês que a comunicação, pelo menos é o que a gente vê na ponta, nas avaliações, comunicação é o menos trabalhado, é o menos desenvolvido
E, infelizmente, é o que menos o Ministério da Saúde, eu ia falar do trabalho, o Ministério da Saúde deu atenção efetiva. Eu diria para vocês que ele deu uma atenção enorme para a identificação, deu uma atenção enorme para a higiene das mãos, deu uma atenção enorme para a segurança cirúrgica, mas a comunicação efetivamente ficou um pouquinho de lado. Então, cabe a nós, profissionais de saúde, que estamos buscando conhecimento, captar esse conhecimento e tentar implementá-lo nas nossas organizações, tá? Porque, na prática, é esse tipo de conhecimento que vai mudar esses índices, né, tão temerosos de 70%. Bom, então, não só o que aqueles 2 trabalhos trouxeram, mas outros trabalhos também falam que a comunicação impacta em descontinuidade do cuidado, eventos adversos, como já falamos, compromete a segurança do paciente em vários aspectos, causa insatisfação e uma experiência, obviamente, pior, né? Utiliza recursos que não deveriam ser utilizados, né, recursos financeiros e humanos, traz investigações desnecessárias, né, a gente gasta muita energia analisando, identificando as causas desses eventos adversos, sendo que isso poderia ter sido prevenido, gastos financeiros com retrabalho, com desperdícios, e a gente tem muita oportunidade de melhoria se a gente efetivamente focar nesse tipo de discussão. Bom, o que é a tal da comunicação efetiva, né? Trouxe aqui o conceito da Comissão Australiana de Qualidade e Segurança, né? Austrália, onde moro, devem já se lembrar que eu moro em Sydney, e falo de Sydney. Então, segundo a comissão, é a troca de informações sobre os cuidados de uma pessoa que ocorre entre médicos, pacientes, cuidadores, familiares e outros membros de uma equipe multidisciplinar. Então, resumindo, onde todos os membros dessa organização de saúde trocam informações entre si. Toda vez que eles trocam informações, seja para passar um plantão, para orientar um paciente como usar o enoxaparina em casa, para comunicar à nutricionista que aquela dieta tem que ser diferenciada, tudo isso é troca de informação. E é por isso que a incidência de eventos adversos relacionados à comunicação é tão grande, porque o tempo todo estamos trocando informações, né? Estamos nos comunicando. Essa comunicação, ela depende de um conjunto complexo de habilidades. Então, o quão bem uma pessoa é capaz de interagir com outras, então, todo o seu histórico, né, de como essa comunicação foi desenvolvida, o quanto essa pessoa utilizou essa comunicação na sua graduação, nas suas apresentações, o quanto ela foi capacitada para se comunicar bem, que também não é um tema que a gente discute nem treina as pessoas nas nossas organizações. A capacidade de reunir e sintetizar informações relevantes, raciocínio clínico. Então, quando o enfermeiro, por exemplo, pensa, né, na passagem de plantão, quais são os tipos de informações que eu tenho que passar para o próximo enfermeiro que vai pegar o próximo plantão, quanto aos meus 10 pacientes que estão nessa unidade, quais são essas informações? Qual é o resumo importante? O que é importante que eu não posso deixar de falar e o que é irrelevante que eu posso deixar de fora, né? Porque você não vai passar as 8 horas inteiras de cada paciente. Você vai ter que fazer esse resumo e resumir bem é uma capacidade que nem todos nós temos. Lidar com conflitos ou conversas desafiadoras, né, o tempo todo, conversar com aquele familiar que está insatisfeito, explicar para o paciente qual é o tipo de doença dele, explicar para o novo colaborador qual é a tarefa que ele tem que fazer, tudo isso pode ser desafiante. Comunicar informações de forma estruturada e significativa, né? Vocês vão ver que existem ferramentas para comunicação estruturada que a gente pode utilizar, que a gente pode aprender, pode ensinar para os nossos colaboradores e que essas comunicações sejam o mais significativas possíveis. Não dá para a gente falar de comunicação sem falar de um conceito que a gente não comenta muito no Brasil, mas é muito falado fora, que é o openness, que é a capacidade de abertura, digamos assim, se a gente for ao pé da letra traduzir, né? Acessibilidade, então, quanto essa comunicação é aberta. Então, se a gente for na descrição do NHS, que é o Sistema de Saúde inglês, ele diz que o openness é a franqueza quando as coisas dão errado e a vontade de aprender com os erros. Então, 2 pontos importantes, né? O quanto a gente está comunicando paciente, familiar, ou até a própria equipe, quando as coisas não saem do jeito que a gente queria, ou quando houve um incidente, e o quanto a gente está disponível e aberto para aprender com aqueles erros que a gente identificou, né? Isso tem a ver com openness.
e a gente, inclusive, já fez cursos sobre openness há um tempo atrás, é um tema não muito falado no Brasil, mas que a gente tem que levar a sério e aprender com ele. E a cultura de openness, né, a cultura de fala aberta, de comunicação aberta, vários estudos têm falado, ela reduz, sim, a mortalidade hospitalar, né, trouxe aqui um exemplo de um trabalho, né, que fala a cultura de openness é associada com menor mortalidade, né, menor taxa de mortalidade, entre 137 serviços de saúde agudos ingleses, né, então, comprovando mais do que nunca de que essa cultura, quando implementada, ela traz resultados e traz impacto na segurança do paciente. Aqui na Austrália, né, o Ministério da Saúde daqui do estado onde eu moro, né, entendendo que a Austrália é como os Estados Unidos, cada estado tem suas próprias leis, mas aqui em New South Wales, que é o estado mais populoso, eu diria que é o mais importante, o openness está entre os valores essenciais, os valores core do Ministério da Saúde. Olha que interessante, né? Além de colaboração, respeito, empoderamento, eles colocam o openness como um valor institucional do Ministério da Saúde. Então, por exemplo, o disclosure, né, que é você contar para o paciente familiar que houve um evento adverso, é algo mandatório por lei aqui em New South Wales. Não existe a possibilidade de você ficar pensando, será que eu devo informar o paciente? Será que eu devo contar para a família que deixamos o bebê cair no chão? Não, é mandatório por lei, tá? Entendendo aí o quanto a Austrália está avançada nesse sentido e o quanto a gente precisa aprender com os países que já fazem isso. Bom, no nosso país, temos aí, como eu falei no início, né, as 6 metas de segurança do paciente, são metas que tenho certeza que todos vocês já trabalham, se Deus quiser, desde 2013, protegendo os pacientes aí de possíveis danos. Temos a portaria 1377, a RDC 36, que vocês já conhecem aqui, dão suporte a essas 6 metas, mas, como eu disse, a meta 2, que é melhorar a comunicação entre profissionais de saúde, o que a gente vê na prática das nossas avaliações aí, tendo avaliado mais de 900 organizações de saúde no Brasil inteiro, é que ela é a menos implementada, né? É a que menos a gente tem protocolo estruturado, é a que menos as pessoas conseguem entender o que fazer com aquilo, né? As outras todas é muito prático e rápido os profissionais de saúde compreenderem como implementar. Essa aqui é um pouco mais filosófica, e eu diria que esse é o motivo de não ser implementado com maior perspicácia. Bom, quando a gente fala, né, de comunicação segura, focando na segunda meta, eu diria para vocês que se a gente tirasse uma foto aqui desse slide e começasse a trabalhar minimamente esses 7 pontos, que é o prontuário do paciente, a admissão do paciente, a admissão segura, desde lá da recepção, né, garantir que o cadastro está bem feito, que esse paciente não tem prontuários duplicados, que eu não troquei o prontuário por um nome homônimo desse paciente, garantir que o plano terapêutico é uma ferramenta não só de transmissão, né, de informações da patologia desse paciente, mas é uma ferramenta de comunicação multidisciplinar, né, que vai fazer com que essa equipe os membros juntos atinjam aquele resultado esperado que foi preconizado pelo médico, garantir organização nas ordens verbais, né, o quanto o médico simplesmente pode falar, me dá uma heparina aí, ou o enfermeiro pode falar, traz o manitol aqui, e isso não ficar formalizado em lugar nenhum, né, ordens verbais têm um risco muito grande. A questão dos resultados de exames críticos, que não são só os resultados laboratoriais, mas os resultados de imagem também, quais são os resultados críticos para a minha organização, porque isso vai diferir de organização para organização, de acordo com o perfil epidemiológico, e o quanto isso está atingindo o médico, né, que tem que tomar a decisão sobre o que fazer com isso. Transição de cuidados, né, entendendo que esse paciente é transferido para uma nova unidade, ele é transferido provisoriamente para uma unidade diagnóstica para fazer o exame e volta para a minha unidade de novo, enfim, essas transições envolvem muitos pontos críticos de comunicação, e a alta, né, planejar essa alta desde antes do dia da alta, para que esse paciente e essa família sejam envolvidos ao máximo. E falando de prontuário, né, o prontuário, ele tem funções aí
enormes, tem funções baseadas em legislação, tem várias resoluções do COFEN, do CFM, legislações de LGPD, as legislações aí de comissão de prontuário, enfim, tem muita coisa que dá base para o prontuário, eu não vou ler tudo isso aqui, mas só para a gente entender que existem, né, os documentos que são obrigatórios, desde identificação, anamnese, exame físico, evolução, identificação dos profissionais, né, o carimbinho, assinatura, ou assinatura digital, o histórico, né, as informações o mais completas possíveis, prescrições completas, a questão de quem pode ter acesso ou não a esse prontuário, a questão da segurança dos logins, prontuários que muitas vezes não se conversam, né, às vezes você tem um hospital onde o prontuário do paciente internado é um, o prontuário do paciente que é atendido ambulatorialmente é outro, e eles não se conversam, isso é muito comum, por exemplo, em oncologia. Então, a gente tem bastante coisa para trabalhar só nesse ponto aqui, e é importante a gente entender a gravidade do prontuário e trazer essas discussões de maneira multidisciplinar nas nossas organizações. Lembrar que já há pouco tempo atrás, né, poucos anos atrás, temos a LGPD como uma base legal importante, que toda organização de saúde ou não precisa obedecer, então é uma lei, né, não é nem um RDC, é uma lei federal que obriga todas as organizações a protegerem os dados pessoais, então os dados do paciente, os dados dessa doença, os dados que são sensíveis desse paciente têm que estar protegidos, e a gente tem que entender um pouquinho dessa lei para garantir essa proteção. Conversar com o jurídico da sua organização, conversar com o pessoal de TI, conversar de maneira multidisciplinar para que vocês estejam alinhados a essa lei, tá bom? Fragilidades que são importantes no prontuário do paciente que a gente precisa começar a trabalhar, então, o que a gente chama, em geral, de registro seguro, né, a questão das abreviações, né, que abreviações são proibidas. Por exemplo, algumas organizações proíbem que o médico, né, ao fazer uma prescrição manual, ele coloque o micro, que é aquele uzinho com uma perninha longa, né, que é o micro, que é uma letra grega, porque esse micro, muitas vezes, fica se parecendo um M, e você imagina uma medicação, um interferon, que é prescrito em microgramas, e, de repente, o farmacêutico, ou o enfermeiro que está manipulando, ou o técnico que está manipulando, entender que aquilo é miligramas. Ele simplesmente corre o risco de matar esse paciente, né, de levar esse paciente para uma situação aí de uma internação, de um evento adverso grave, porque ele multiplicou ali por 1000, né, essa questão da quantidade de medicação que teria que ser dada. Então, algumas abreviações têm que ser proibidas porque elas levam a um risco iminente de confusão e de erro. Né? As ausências, né, que são os tópicos que as comissões de prontuário, em geral, focam e fazem as auditorias, mas muitas vezes o que a gente vê na prática é que elas fazem as auditorias, mas elas não tomam ações para que aquilo seja corrigido, para que aquilo seja mudado, para que a cultura do prontuário frágil seja mudada na organização. Letras ilegíveis, toda vez que a gente tiver prontuários que não são eletrônicos, né, que a gente tem prescrições manuais ou orientações para pacientes que são manuais, e o uso de senha de outros profissionais, que em algumas organizações, principalmente hospitais, escola, possivelmente acontece ainda, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, garantir que isso é proibido. Existem as informações que no prontuário a gente tem que garantir que elas existam, né? Uma delas é a identificação dos riscos que são identificados nesse paciente. Então, quais são os riscos que para esse paciente são importantes serem gerenciados, que para o seu João, para a dona Amélia, para a Carolina, não são importantes, né? Esse paciente, ele tem riscos que só ele tem. E não adianta só identificar que ele tem o risco de extravasamento de quimioterápico se eu não fiz nada para prevenir que o extravasamento acontecesse, né? Então, assim, também é um outro ponto que as organizações precisam trabalhar. Identificar risco por si só não leva a nada, se eu não fizer alguma coisa com essa informação, tá? E o outro ponto é o plano terapêutico, que delineia, que direciona o trabalho da equipe multidisciplinar, garantindo que
todos os membros dessa equipe, né, o farmacêutico, o enfermeiro, o nutricionista, o fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, médico, todos eles alinhados para garantir que aquele resultado esperado, que foi definido pelo médico, lembrar que plano terapêutico é do médico, estão alinhados e estão cumprindo aquele objetivo, tá? Existem outras ferramentas de gestão do paciente, que cada vez mais a gente vê que estão sendo implementadas nos hospitais, são os famosos quadros de gestão, né, que em geral são quadros que ficam dentro do quarto do paciente, ou muitas vezes no posto de enfermagem, onde as principais informações daquele paciente estão descritas, né, estão descritas de maneira visual, seja para a equipe visualizar, seja para a família ou o paciente visualizarem. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos, um internacional e um nacional, de tipos de quadros que podem ser colocados para que cada um dos pacientes tenha claramente aqueles pontos mais importantes. Por exemplo, a gente está esperando a radiologia responder se a tomo emergencial desse paciente pode ser feita nas próximas 2 horas. A gente está esperando a farmácia adquirir a medicação que não é padronizada. Esse paciente, ele está tendo muita dificuldade de compreender as orientações. A família está muito insatisfeita com o nosso atendimento. Enfim, são informações que muitas vezes fazem a diferença da gente compartilhar com os outros membros da nossa equipe, tá? Falamos agora há pouco dos resultados críticos, né? O quanto eles são importantes para a comunicação efetiva. Lembrar que, aqui do nosso lado esquerdo, temos achados críticos laboratoriais, esse é só um exemplo, e aqui do nosso lado direito, temos o exemplo de achados críticos de exame de ecocardiograma, né? Cada organização vai ter os seus próprios resultados críticos. Pode ser que eu tenha uma organização que é um hospital geral, eu tenho um hospital que é oncológico, eu tenho uma clínica de pediatria, eu tenho um ambulatório de ginecologia. Para cada um deles, resultado crítico significa uma coisa, né? Então, a gente precisa garantir que o laboratório e a equipe multi definem juntos quais são esses parâmetros, que vai depender desse perfil epidemiológico, quais são essas alterações abruptas do padrão, então, não só o que eu estou encontrando hoje nesse paciente, nesse exame, mas muitas vezes é o laboratório analisando o histórico dele, verificando que, às vezes, esse resultado de hoje nem está aqui dentro desse score que eu coloquei, mas para aquele paciente é muito não usual, né? Então, vale a pena o laboratório alertar o médico, isso aqui, o paciente nunca teve uma ureia desse nível, né? Apesar de não estar aqui no nosso valor crítico. Garantir aí prevenção de erros de diagnóstico, prevenção de perda de amostra, alertas e gatilhos, e o segmento, né? O follow-up desses resultados desse paciente, ok? Algo para trabalhar com o laboratório. Bom, trazendo para vocês a primeira ferramenta, que é a ferramenta mais famosa de comunicação, que vocês já devem ter mais do que ouvido falar, que é o SBAR, aqui do nosso lado esquerdo, né? O SBAR é uma sigla, né, para 4 palavras em inglês, que a primeira delas é a situação, o B, que é o S, né? O B é o background, ou contexto, o A é o assessment, ou avaliação, e o R é a recomendação, é aquilo que você vai recomendar para a equipe implementar, tá? Então, aqui são apenas alguns exemplos de como você faz cada uma das etapas, não é a função a gente entrar a fundo nisso aqui, mas vocês têm explicação de SBAR em várias aulas, no Google, enfim, se vocês digitarem SBAR, vocês vão ver uma enxurrada de informação que vai ajudar vocês a implementar esse passo a passo. E existem já algumas variações, como o ISBAR, com 2 R's, que é do AHRQ, que além do básico tem a identificação e tem o resultado no final, tá? Às vezes vocês vão ver até outras variações que além dessa. A técnica do readback é uma outra técnica que vocês já devem ter ouvido falar, né, onde a gente lê para trás aquilo que foi transmitido. Então, por exemplo, o médico falou para o enfermeiro lá na unidade de emergência, né, eu preciso de uma ampola de atropina 0,25 miligramas. E aí o enfermeiro ele vai ler de volta aquela informação que foi verbal. Doutor, o senhor quer atropina 0,25 miligramas?
né? Então, isso é ler de volta, é você transformar aquela informação verbal numa informação que ainda é verbal, mas ela está sendo reforçada, ela está sendo reafirmada e vai ser registrada em prontuário, sempre, tá? Não adianta ter o readback só verbal e ficar no verbal para sempre. Então, é uma técnica simples, mas que faz a diferença, principalmente em situações mais críticas como emergência, UTI, centro cirúrgico. Importante, né, preconizá-la para contatos telefônicos, virtuais, ordens verbais, prescrições verbais e resultados críticos também, tá? E esses são aqui apenas alguns exemplos, mas são várias as situações onde você pode implementar. Tem uma outra ferramenta que se chama IDET, é uma ferramenta que também ajuda na comunicação do paciente clínico, né, e muitas vezes o paciente crítico, onde a gente tem aqui as etapas de reconhecimento, né, através do contato visual, apresentar-se para esse paciente, estimar o tempo que você vai concluir esse procedimento, explicar para esse paciente ou para o familiar o que vai ser feito e agradecer, tá? São passinhos aí bem básicos, mas que se existe um treinamento, as pessoas sabem das etapas, essas etapas acabam sendo mais fluidas e acontecem de maneira sistemática. O teachback é quase igual ao readback, que o readback era ler de volta, o teachback é ensinar de volta. Então, a gente usa para confirmar se os usuários são capazes de seguir as instruções específicas. Por exemplo, eu vou ensinar o seu João, a dona Maria, a dona Lana, a usar um inalador, tá? Então, primeiro, né, eu vou fragmentar e confirmar. Então, fragmentar em pequenos ensinamentos. Primeiramente, o inalador é composto dessa parte. O senhor consegue compreender, né? Explica para mim de volta quais são as partes do inalador. Aí esse paciente vai explicar para você quais são as partes do inalador. Aí você vai para a segunda etapa, que é, eu vou conectar a bombinha né, do medicamento que o senhor usa nesse equipamento. A acoplagem é assim, funciona dessa forma. E aí você vai ensinando e pedindo para eu explicar de volta, tá? É importante aplicar esse feedback várias vezes durante a orientação, porque às vezes você está lá na terceira etapa, ele já esqueceu a primeira, então às vezes você explica em pequenos pedacinhos e depois pede para ele voltar todo o ensinamento e ele explicar para você de volta. Caso ele não tenha compreendido, oriente-o novamente com uma abordagem diferente, às vezes você vai falar de uma maneira mais sucinta, ou mais explicada, ou mais leiga, né? Porque às vezes ele não está entendendo algum jargão mais técnico que você está fazendo, e aí você vai aplicar o feedback novamente, e aí, por fim, você vai pedir para ele repetir a informação, né? Verificar se ele entendeu, orientá-lo novamente e vai aplicando o feedback cada vez que for necessário. E evitar as perguntas do tipo, né, o senhor entendeu as orientações? O senhor tem alguma dúvida? Perguntas genéricas demais, né, o fato é, ele tem que explicar para você as etapas que foram ensinadas, e não só responder, sim, compreendi, né, sim, compreendi, pode ser que ele não compreendeu e está com medo de falar que não compreendeu, ele tem que te ensinar, ok? O Show Me, que é Mostre-me, é uma outra ferramenta de comunicação, né? Confirmar se os usuários são capazes de seguir instruções específicas, e também trago aqui mais ou menos o mesmo exemplo, né? Então, aqui só explicando, ensinar a doutora Lana a mensurar a glicemia capilar, fraciona a ação educativa, a cada etapa, assim, ó, pedir à senhora Lana para mostrar como ela faria. Você pode dar um exemplo, né? Quero ver se eu lhe ensinei o procedimento corretamente. A senhora pode colocar e tirar do aparelho, por favor? Quando ela já estiver ensinando a tirar reagente no glicosímetro corretamente, passe para a próxima etapa. Ensine o procedimento utilizando o mesmo material que o usuário irá usar no futuro. Seja cuidadoso com a sua comunicação não verbal, se o usuário não conseguir seguir corretamente suas instruções. Está bem parecido com o feedback, mas tem aqui leves diferenças. Como é que o Show Me e o feedback são usados juntos? Por exemplo, o senhor José precisa tomar 5 ml do medicamento prescrito. Senhor José, qual a quantidade do remédio que o senhor vai tomar mesmo? Né? Então, você faz perguntinhas capciosas para verificar se ele efetivamente entendeu. Deixe-me ver se ensinei a medida correta para o senhor. Pode colocar uma dose no copo para mim? Então, fazer com que ele
mostre para você na prática, show me, né? Mostre, não só fale, mas te mostre na prática que ele colocou o xarope no copinho certo. Tem uma outra ferramenta que se chama Ask Me 3, ou Pergunte-me 3, que é um método que encoraja as pessoas a fazer 3 perguntinhas ao profissional de saúde no final de cada consulta, ao se preparar para um exame ou procedimento médico, né? Então, qual o meu principal problema, o que eu preciso fazer e por que é importante para mim fazer isso. São 3 perguntas que a gente pode ensinar, por exemplo, todo paciente ambulatorial a fazer, todo paciente que vai para a consulta, de repente você tem um folder que explica que essas 3 perguntas são guias para ele fazer, você pode ter essas 3 perguntas num quadro, enquanto ele espera a consulta, ele pode ir lendo essa ferramenta para que ele utilize, né? Você pode explicar para a equipe multi, para ela orientar os pacientes a fazerem essas perguntas toda vez que o médico passar ali no quarto durante a manhã para avaliar o paciente, enfim. Né? São 3 perguntinhas básicas, mas que empoderam o paciente para as discussões do seu problema. Listas de verificação, então lembrar, né, que os checklists ou listas de verificação, que significa a mesma coisa, são métodos, são ferramentas que disciplinam, que sistematizam, que orientam tudo aquilo que precisa ser checado num procedimento, numa situação, numa consulta, numa cirurgia, num parto, né, se a gente for falar, por exemplo, do checklist de parto seguro. Então, são ferramentas, muitas vezes, validadas, como essa aqui, né, que é validada mundialmente pela Organização Mundial de Saúde, ou, muitas vezes, você vai implementar checklists nos seus processos. Então, você vai, por exemplo, implementar um checklist de verificação técnica da prescrição pelo farmacêutico. Você vai implementar um checklist de transferência do paciente da RPA para a unidade de internação. Você vai implementar um checklist de alta. Checklists podem ser usados em diferentes situações e eles organizam, sistematizam e fazem com que os profissionais cumpram todas as etapas sem esquecer, tá? Desde que eles usem o checklist. Não adianta ter checklist e ninguém usá-lo. Ok, gente? Perguntas? Deixa eu ver aqui, passar para vocês. Perguntas sobre esse monte de ferramentas que a gente viu hoje? Um monte, né? Tem ferramenta para a gente não precisar ter dúvidas de quais as situações. Alexia, Pode falar. oi, a Cláudia. Eu queria te fazer uma pergunta, na realidade, assim, só tirar uma dúvida, né? Hoje, no novo manual, falando aí da subseção de comunicação, a gente tem a respeito lá da comunicação de resultado crítico, uma outra coisinha que é o desfecho crítico, né? Então, é comunicação do desfecho crítico, que é quando aquele paciente, ele agrava, pode evoluir aí até para óbito, né? Que seria a forma como a instituição ela se prepara para comunicar com a família a respeito desse desfecho. Será que você poderia falar alguma coisa sobre isso? Então, assim, como essa equipe vai se comunicar com esse paciente, com essa família, né? Desculpa, para contar esse desfecho, vai muito pareado com aquele conceito de openness que a gente falou agora há pouco, né? Então, quando a gente aprende comunicação aberta, técnicas de comunicação aberta, a gente vai usá-la para comunicar incidente, a gente vai usá-la para comunicar desfecho não tão agradável, a gente vai ter regras, por exemplo, que devem ser eticamente discutidas com a equipe. Vou contar uma experiência pessoal. Eu trabalhei muito tempo em oncologia, né? Em oncologia, muitas vezes você tem pacientes muito idosos, velhinhos, que não entendem o que é o câncer, que não entendem a sua situação, e muitas vezes a família opta por, sim, tratar esse paciente, mas não contar para ele o que ele tem, né? E aí vem um conflito ético, né? Onde é que está o limite entre o que o paciente merece e deve saber e entre a família estar protegendo esse paciente? Então, assim, não é um, não é dois, não é 3 pacientes em que acontece isso. São muitos pacientes em que a família não conta para ele e fala para ele, você está com uma infecçãozinha de bexiga, por isso que a cada 3 semanas você vai ter que ir lá na clínica para fazer
o BCG intravesical, mas é uma infecção, a gente está tratando uma bactéria que é muito resistente, e não conta para esse paciente que, no final, ele tem o câncer de bexiga, né? Então, essa maneira de contar desfechos críticos não vai só nesse contexto do paciente agudo, que, né, teve uma perna amputada por causa da sepse na UTI, que nem se deu conta que a perna foi amputada. Isso é o mais caótico e que nos preocupa, sim, mas esses pequenos detalhes, né, que às vezes ocorrem mesmo em situações ambulatoriais, também tem a ver com desfecho crítico e a definição ética dos limites do que a gente vai contar, o que a gente tem o direito de contar, porque se a família está querendo que não conte, obviamente deve existir um motivo. Então, assim, é uma discussão que eu não teria a resposta. O que é certo, contar ou não contar? Eu não sei a resposta única, não tem uma resposta única, né? Mas é importante que nessa política de comunicação que cada instituição vai preconizar, que ela defina esses limites, que ela defina como isso vai ser feito. Quem vai falar? Desfecho crítico só vai ser contado pelo médico ou vão ter algumas coisas que a enfermagem, a equipe multi pode falar? O que o psicólogo vai falar? O psicólogo é importante nesse contexto, né? A gente vai ter o psicólogo entrando nessa abordagem de desfecho crítico dessa comunicação, né, entendendo que ele é um suporte extremamente imprescindível nesse momento, ou não, eu não tenho esse recurso. Então, cada caso vai ser um caso, e por isso que as políticas são diferentes de organização para organização. Alexia, tem duas perguntas aqui no chat. A Rafa está perguntando se você acha que, de fato, de não ter um protocolo definido pelo Ministério da Saúde para comunicação efetiva, como nas demais metas, contribui para que esse número de incidentes e eventos. E o Eliane está perguntando aqui se o SBAR é uma ferramenta que só pode ser preenchida pelo enfermeiro. Então, vamos lá. Se impacta muito, né? Se eu falei que é a causa de 70% dos eventos adversos, significa que os outros 30% são divididos nas outras metas e mais um pouco, né? Mais outros assuntos. Então, assim, é uma pena que até hoje a gente não tenha um protocolo oficial e que cada organização trabalhe o seu próprio protocolo, trabalhe a sua própria política ou não trabalhe nada, que é o que acontece na maioria, né? Então, eu acho que sim, é uma falha que poderia ser resolvida de maneira bastante simples se o Ministério se debruçasse sobre esse tema, né, Carol? Sempre vai contribuir. Não, é que eu tô aqui coçando, Rafaela, para me colocar também. É que, assim, já é um protocolo muito mais complexo de se fazer. E talvez no momento em que os protocolos foram lançados, vamos lembrar que a gente teve o Programa Nacional meio de molho, uns 4, 5 anos. No momento em que ele foi lançado, a gente não tinha tanta evidência científica quanto a gente tem agora, né? Então, eu acho que, assim, é óbvio que contribui, mas, assim, a relação causa e efeito não é tão direta assim, né? A expectativa, e seria muito bom se eles passassem a ter uma diretriz. Por exemplo, uma ferramenta de recomendação, né, para passagem de plantão, porque o número de ferramentas são muito grandes. E aí, você direcionando, você facilita. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a publicação voltada para a segurança do paciente em atenção primária. Lá já é um pouquinho mais direcionado. Então, eles trazem o teach back, o show me back. Então, eles já apresentam as ferramentas para serem trabalhadas de uma maneira mais direta. Eu acho que é mais feliz, mas aí é dentro de um contexto específico. Talvez o protocolo, né, a recomendação do Ministério em relação à comunicação precise vir aí dentro de cada contexto, de atendimento em hospitais de agudo, de pronto-socorros, de ambulatórios, porque senão vai ficar meio perdido, assim, né? Acho que tem essa questão. E aí tem a pergunta do Eliane, antes de eu entrar na minha parte. O SBAR é uma ferramenta que pode ser utilizada por qualquer tipo de profissional de saúde, ela não é restrita para enfermeiros, tá? Os técnicos de enfermagem podem usar, médicos podem usar, fisioterapeutas podem usar. Na verdade, ela não é uma ferramenta nem restrita à área da saúde, tá? Ela é uma ferramenta que a gente pode usar para outras questões, não só para os nossos pacientes, é que ela acabou se encaixando muito bem no nosso dia a dia complexo aí de trabalhar, tá bom? Mas você usa em setor de compras, almoxarifado. Opa, tá bom? A gente pode fazer isso em larga escala. Isso aí. Carol, bom, a palavra é comigo? sua. Então, vamos lá.
Gente, eu fiquei com a parte mais... eu acho que, assim, ele é mais legal, mas ele é mais desafiador ao mesmo tempo. E por que eu falo isso? Porque falar de trabalho em equipe é falar de gente, né? Como é que eu faço... Como é que eu faço para trabalhar, para trabalhar em equipe? Qual é o segredo? Qual é a receita? Então, a primeira coisa, deixa eu só colocar aqui os meus slides. Vocês... Agora eu preciso que a Alexa me conte. Vocês já estão vendo aí a minha tela? Já. Tudo certo? Tudo bem? Então, tá bom. Vou passar para frente aí. Passou, só para eu saber se está indo tudo certo? Tudo bem? Não. Ainda não vemos Não foi? Espera aí. Ai, eu e o meu amigo... Espera só um minutinho, gente, que eu estou apanhando aqui. Tá, espera aí. Eu vou parar e vou compartilhar de novo, porque eu acho que eu... Um minutinho. Ah, já sei que eu estava fazendo errado. Tá em modo apresentação, vocês estão vendo minha foto aí? Sim. Então, vamos lá. Bom, primeiro, para dizer que é um prazer estar aqui, aí quase 20 dias, passei a integrar o time do IBS com o maior prazer, estou muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar aí com o time do IBS um propósito incrível de melhorar e gerar valor para a saúde aí, Brasil afora, mundo afora. Para quem não me conhece, né, eu sou médica de formação, eu brinco que eu fui ginecologista, eu tenho especialização em administração hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas, eu sou mestre em saúde coletiva pela Santa Casa de São Paulo, e eu sou especialista em gestão da qualidade, de segurança do paciente e acreditação de serviços de saúde pela ISCOA, tá? Bom, eu sou avaliadora também da ISCOA e expert do time deles. Eu fui superintendente da ONU até 2016, sou professora da FGV e agora sou superintendente técnica e de relações institucionais do IBS, com o maior prazer, assim, com um coração super quentinho, com muito prazer e vontade aí de contribuir para que o IBS cresça cada vez mais. E, para variar, estou eu aqui numa segunda-feira, falando ao vivo para vocês de alguma coisa relacionada à segurança do paciente e qualidade. Bom, gente, para trabalhar em equipe, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é equipe. Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem equipe, mas a gente não tem. E aí eu fui lá no que a minha avó costumava chamar de pai dos burros. Hoje eu não acho que ele é pai dos inteligentes, porque só quem é inteligente vai atrás dele atualmente, né? A definição do dicionário. O que é equipe? A equipe é um conjunto de pessoas que se dedicam à realização de um mesmo trabalho, né? A conclusão, né? A elaboração de um mesmo produto ou de um mesmo serviço. E é importante a gente entender isso, porque o que é trabalhar em equipe, né? E o que esse trabalho em equipe deve gerar? A primeira coisa que a gente precisa entender é que, para trabalhar em equipe, a gente precisa ter os papéis e as responsabilidades extremamente bem definidas, porque senão a galera vai bater cabeça e a gente não consegue ter o que a gente chama dos nossos entregáveis, né? A gente não acaba não gerando o resultado esperado, não produzindo aquilo que foi proposto para aquela equipe elaborar, né? O trabalho em equipe, ele prevê a colaboração, né? Quando a gente está falando de uma equipe, a gente está falando de pessoas que têm perfis diferentes, vivências diferentes, competências diferentes, conhecimentos diferentes, né? E isso, quanto mais diverso for, melhor é para a performance e para a qualidade do trabalho que vai ser desenvolvido. E para a gente, na assistência à saúde, um sistema tão complexo, vocês vão ver o quanto faz diferença, quanto mais a gente entender que elas são bem-vindas, que a diversidade ela é extremamente bem-vinda.
né? Um outro ponto que é o que vem do trabalho, que é uma questão importante dentro do trabalho da equipe, é a gente aprender a lidar entre as diversas gerações, né? E hoje, eu sei que isso aí hoje é clichê praticamente falar das diferenças entre as gerações, mas para a gente que está dentro das organizações de saúde, fica muito evidente a maneira diferente como cada geração lida com assuntos difíceis que a gente tem aí no nosso dia a dia, né? A comunicação das más notícias, como é que a gente aborda determinadas crenças, determinadas questões culturais que existem dentro das populações que a gente assiste. Então, é importante. E o trabalho em equipe é a forma, ela é a melhor maneira da gente conseguir fazer com que as pessoas mudem o seu comportamento, né? A gente precisa entender que é papel do trabalho em equipe também moldar uma cultura dentro da organização, né? A maneira como as pessoas se relacionam vai sim refletir a partir do trabalho em equipe, de como a gente consegue conduzir, né? Se a gente for olhar aí, a maioria das organizações, e aí tem uma pesquisa zapeando pela internet, não é uma publicação científica nem nada, mas a Deloitte publicou em 2020, uma pesquisa em que eles questionaram mais de 7 mil empresas clientes deles, e aí eu não estou falando só na área da saúde, sobre quantas, de fato, tinham um trabalho em equipe, né, favoreciam um trabalho em times e tal, e aí eles se surpreenderam negativamente, que apenas 38% dos clientes que eles tinham, desses 7 mil entrevistados, de fato, trabalhavam em equipe, que os demais eles classificaram como um trabalho em grupo. E o que é isso? São pessoas que trabalham sozinhas, né? Elas estão na mesma sala, elas estão dentro da mesma empresa, mas elas executam ali o seu dia de trabalho, muito só elas e o computador, ela e a planilha, né? Muito independente, no sentido de o meu trabalho está aqui, está sendo feito, e o outro que se vire com o trabalho dele, né? Eu não ajudo com dúvidas, não ajudo com dificuldades. Talvez se eu for falando aqui, vocês vão pensando nas equipes de vocês aí, se vocês de fato têm equipes. Às vezes a gente chama de equipe, mas a gente não tem equipe de verdade, né? O pessoal que trabalha só em grupos tem menor envolvimento nas tarefas, né? Ele tem um compromisso menor com as tarefas que ele está realizando. Ele executa, acabou o horário, pega a mala dele e vai embora. Veja bem, eu não estou dizendo que está errado sair no horário, mas é a maneira como você se dedica a essa tarefa, a entrega dessa tarefa e a relação com as pessoas, né? Cumpre só o que está determinado, tem uma confiança que não é instalada, né? A pessoa confia desconfiando dos seus colegas, tem muito jogo de comunicação, a fofocaiada, né, o ruído de informação, aquela coisa que né, o conhecimento por trás da fofoca, a sua informação acaba ficando a referência. Tem muita resistência à mudança, resistência ao que é diferente daquela pessoa e a inflexibilidade, né? E quando a gente vai olhar para a equipe, é o contrário, a gente tem um time que quer compartilhar o trabalho, que quer mostrar como está fazendo para ouvir opiniões, que quer sugestões, que entende que o resultado ou a entrega da sua parte é o começo da parte do outro e aquilo impacta na organização como um todo, né? Entende e se envolve nas melhorias e nas dificuldades que exigem ao longo daquele trabalho, aplica de verdade as suas competências, tem confiança entre os colegas de trabalho, entre os parceiros, tem uma segurança em divergir, ou seja, eu posso discordar de você porque você entende que isso faz parte do trabalho, né? Tem aproveitamento das diferenças e tem a flexibilidade. E por que a gente tem que entender esse trabalho em equipe com todas essas nuances e essas camadas, né? Porque a gente é comprovado, isso é fato, é evidência. Trabalhar em equipe melhora desempenho, tá certo? Ah, mas na minha equipe é uma porcaria, eu não consigo melhorar o desempenho dela.
Então, provavelmente, você ainda não tem uma equipe, que você tenha um grupo de pessoas que está tentando formar uma equipe, né? Por que trabalhar em equipe? Ela também traz as diferentes perspectivas para o mesmo problema. Vocês já ouviram muitas vezes, eu, Alexa e muitas outras pessoas que são da área da qualidade, da segurança, da acreditação, dizendo que a gente precisa pensar fora da caixa. Mas se você tem um grupo de pessoas que é completamente parecido, que tem vivências parecidas, que teve criações parecidas, que tem princípios parecidos, dificilmente a gente consegue sair da caixa para olhar para ela, né? A gente olha para aquele problema da mesma maneira, fica muito mais difícil. Então, na hora de decidir, né, ali, começa, né, a questão do trabalho em equipe, de fomentar um trabalho em equipe, começa no recrutamento e seleção dos colaboradores que vão fazer parte da sua equipe, porque você precisa entender o quanto eles representam a população que você cuida, ou o problema que você precisa solucionar, ou que você tem ali, os desafios que você tem todos os dias, né? Não é só tecnicamente, mas em termos de vivência, de comportamento, de visão de mundo, inclusive, né? Por que a gente trabalha em equipe? Porque hoje, gente, vocês não fazem ideia da quantidade, da velocidade e da quantidade de conhecimento que é superado todos os dias. Para vocês terem uma ideia, na medicina hoje, e aí vou falar um pouquinho do meu quadrado maior, o professor René Malbert, em 2021, num treinamento que ele estava dando para os avaliadores da ISPA, colocou a seguinte situação, que ele estava extremamente preocupado, naquela época, a gente já vinha tendo um volume triplicado de publicações, né, científicas em relação à Covid e a outras tantas questões, mas aí ele colocou uma situação que ele estava preocupado, por quê? Se entende que a indústria da aviação é uma indústria que tem uma velocidade de atualização de conhecimento muito rápida. Então, a meia-vida, né? Isso quer dizer, 50% do conhecimento sobre aviação é renovado a cada 13 anos. E que isso sempre foi uma questão importante para eles quando eles estavam falando sobre questões de segurança, questões de aprendizado e atualização das equipes, dos times, na indústria da aviação. E que havia saído um trabalho recentemente em que a vida média, a meia-vida, né, de algumas especialidades na medicina estava chegando a 6 anos. Gente, isso quer dizer que tem algumas especialidades que hoje o aluno entra na faculdade, é claro que são especialidades mais complexas que ele vai ter contato mais para o final da graduação, mas se ele aprende alguma coisa no primeiro ano da faculdade, ele sai no 6º ano e esse conhecimento já está obsoleto, né? A importância da gente saber disso é porque não vai existir mais, já não existe mais, eu acho que já não existe mais há algum tempo, mas principalmente a saúde, a gente resiste nessa informação, não tem mais o profissional que sabe de tudo da área dele, né? É sempre uma somatória de saberes. Então, trabalhar em equipe também é saber reconhecer que os seus times vão ter conhecimentos complementares, né? Eu brinco muito, assim, com frequência, chama o médico para saber como é que faz para tratar a ferida. E eu vou dizer para vocês, assim, cá entre nós, eu confio muito mais numa enfermeira tratando feridas do que no médico. Elas têm muito mais conhecimento técnico do que um médico para uma série de questões. Então, a gente precisa tomar cuidado, né, e entender como funciona essa colaboração e essa soma de saberes. E, gente, quando a gente consegue montar uma equipe que, de fato, sabe compartilhar, comprou a ideia, sabe trabalhar, ajudando o outro, entendendo o seu papel de colaboração, você gera sinergia. E o que quer dizer sinergia? Quer dizer que quando você põe 2 pessoas, cada uma com a sua energia, você tem uma energia que é maior do que
2 vezes, né, do que a somatória das energias daquelas 2 pessoas. Você potencializa aquele trabalho, a vontade, o desempenho e consequentemente, os resultados que a gente vai gerar para a organização. Então, hoje, se a gente quer ter bons resultados, não tem como não trabalhar em equipe, né? E aí, é a equipe que eu disse aí no slide anterior, que trabalha junto, que compartilha, que interage e que é sinérgica. É isso que a gente quer, e a primeira crítica é essa. Bom, existe um livro que é muito bacana, e eu recomendo vocês lerem, que chama Os 5 Desafios das Equipes. É um livro facinho de ler, ele vai contando uma história de uma executiva que assumiu uma organização com vários problemas de trabalho em equipe e tal, mas ele lista 5 desafios principais, e eu acho que são desafios que, da maneira como é trazida no livro, é importante a gente discutir, né? E ele vai transcorrendo ao longo do livro como é que a gente nem percebe que esses desafios estão postos no nosso dia a dia. Não é na área da saúde, mas a hora que você vai lendo e trazendo para a sua realidade, faz muito sentido. A primeira coisa que ele coloca é a falta de confiança entre os membros da equipe. Como a gente não confia um no outro, a gente não mostra as nossas vulnerabilidades, né? A gente se esconde, a gente não mostra aquilo que a gente é mais frágil, que a gente não sabe tanto, a gente tem mais medo de perguntar, a gente não abre, não permite, aí pensando aí na segurança do paciente, não permite ser interrompido, ou ser interpelado, ou ser questionado, né? Isso tem muito a ver com a falta de confiança da equipe. E a gente, pouco como líder, a gente trabalha muito pouco a criação dessa confiança entre os membros da equipe, né? Pouco se conhece da vida privada daquele colega, né? Da história de vida que ele tem antes de chegar ali. Então, a primeira coisa que ele coloca no livro, que eu acho que é muito importante para a gente, é criar confiança mútua entre os times. Eu costumo, quando eu estou montando uma equipe, isso já aconteceu várias vezes na minha vida, sentar e começar a contar a minha história, as coisas legais que a gente gosta de compartilhar com todo mundo, já viajei para não sei aonde, já fiz isso, já fiz aquilo, mas também as minhas fragilidades, as coisas em que eu não sou tão boa, as coisas que me fazem chorar no final do dia, não querer levantar da cama para trabalhar. Por quê? Porque isso vai mostrando que a gente é gente. E aí as pessoas vão se sentindo à vontade para colocar também as suas fragilidades, e aí você começa a reconhecer, talvez isso seja um ponto que ela não lida tão bem, porque ela tem isso na história dela que influenciou. E aí, essa demonstração de vulnerabilidade é uma porta aberta para que a confiança seja construída. E vamos lá, construída, porque também não é de uma hora para outra que essas coisas acontecem. O segundo desafio, quando eu li o livro, para mim foi um tapa no peito, assim, uma porrada no peito. Por quê? Medo de conflito. A gente tem o mau hábito de achar que conflito precisa ser evitado. Gente, conflito não pode ser evitado. O conflito, ele tem que ser encarado de frente. Peraí, pessoal. O conflito, ele precisa ser encarado do jeito que está ali. E quanto mais tempo a gente demorar para trabalhar esse conflito, para resolver esse conflito, pior ele fica. E a gente precisa entender uma coisa: compor uma equipe que é diversa, que tem culturas diferentes, formações diferentes, vai gerar desavença. E isso não é necessariamente ruim. É importante que a gente crie um ambiente em que seja possível discordar, mas é um discordar saudável, é um discordar positivo, é um discordar que vai colocar todas as possibilidades, ou
todos os meandros ali dos desafios que a gente tem, né? O maior risco da gente entrar, da gente evitar conflitos, é a gente ter ali uma harmonia falsa, né? A gente ter uma harmonia que não é real. E essa harmonia falsa compromete muito o resultado da empresa. Às vezes compromete de um jeito que a gente nem percebe, né? Mas por que eu não estou conseguindo que a minha equipe evolua no resultado de um protocolo, na adesão de um protocolo de segurança? Muito provavelmente porque a gente não está encarando de fato os problemas que a gente tem ali, né, os conflitos que estão sendo gerados entre a equipe. Fiquem atentos a isso, porque a chance de você ter ali uma harmonia que artificial é grande, infelizmente. Terceiro ponto, terceiro desafio, é a questão da gente não ter comprometimento, né? Quando eu não posso, quando eu não tenho segurança, né? Não tenho confiança nos meus pares, quando eu tenho uma harmonia artificial, eu não me sinto à vontade de falar abertamente das minhas opiniões. Já é difícil, né? Já é difícil a gente se expor a críticas, ninguém gosta de ser criticado, e ainda se colocar dentro de um ambiente que não é propício para isso, só se eu for muito louca, né? Então, é importante a gente entender, porque como eu não coloco o que eu acho, eu não tenho muito por que me comprometer. Eu não concordo com isso que a Alexia propôs na reunião, mas, né, ninguém me escuta, não tem a oportunidade de colocar o que eu penso. Deixa ela fazer do jeito que ela quer, eu faço aqui do jeito que eu acho que deve, e segue o jogo. É exatamente o oposto do que a gente precisa para construir um trabalho em time, para construir uma cultura, para mudar comportamento, né? O quarto desafio que ele traz é a questão de evitar responsabilizar os outros, né? E aí não está apontando para falar, a culpa é dele, não está falando de culpa, está falando no sentido de, olha, eu tenho este problema, eu tenho estas e essas questões que envolvem a sua área, eu preciso dessa ajuda para que esta determinada questão seja solucionada aí com vocês. Tudo bem? Né? Passar a bola, né? Mostrar para o outro que ele que faz parte, que ele também tem que colaborar. A gente faz o contrário, a gente faz o movimento contrário. Deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, porque não adianta, ele não vai fazer mesmo, né? Ou ele não sabe o que fazer, ou ele não está nem aí, né? A gente enxerga como falta de comprometimento, né? Então, é um outro desafio. E o quinto é a falta de atenção aos resultados. Quando eu tenho um time que não tem confiança, né, mútua, que tem medo de conflito, que não tem comprometimento, que evita responsabilizar outras pessoas para as entregas que precisam ser feitas, eles não vão ficar olhando para o resultado da organização, eles vão olhar para os seus objetivos próprios, com prioridade em relação aos objetivos da organização. E é tudo que a gente não quer, né? Então, eu acho que, assim, encarar esses 5 desafios é o que a gente precisa para poder, de fato, construir, né, um trabalho em equipe. E a gente sabe que o trabalho em equipe é o fator decisivo do resultado positivo, seja para construir uma equipe forte, para chegar naquilo que a organização quer, seja para que a gente consiga mudar a forma da gente encarar a assistência à saúde que a gente oferece para os nossos pacientes. Porque se você tem uma equipe coesa, a transformação necessária, ela acaba sendo mais consistente. Ela não é fácil, ela não é rápida, mas você traz consistência para aquilo quando o time constrói essa mudança junto, né? Vai mais devagar, vai aos poucos, mas as decisões são tomadas, são coproduzidas, como a gente fala hoje, né? Então, acho que isso é importante. E aí, só para a gente entender um pouquinho,
que a gente tem muitos fatores importantes que acabam trazendo e fomentando esse trabalho da equipe, né? O engajamento da equipe, uma equipe que consegue superar esses desafios aí, esses 5 desafios principais e outros tantos que a gente vive aí no dia a dia. E eu acho que é legal trazer essa questão, porque tem a ver com a liderança. Então, assim, o que engaja a equipe, o que fomenta esse trabalho? Primeiro, fazer parte de uma organização vencedora. Então, quando você alcança, né, um nível de acreditado, você está mudando o status, você está mostrando para a sua equipe que a sua organização, a gente venceu uma etapa, olha lá, a gente está fazendo direito, né? Tem alguma coisa diante de todo esse caos que a gente vive todos os dias que está saindo direito, nós estamos no caminho certo. A segunda coisa é trabalhar com um líder que você admira, né? Então, você, como líder da equipe, é responsável também por promover esse trabalho em equipe. Não é por fazer o trabalho deles, mas é por tirar os entraves que estão na frente para que eles consigam enxergar a situação e desenvolver soluções fora da caixa, mas que consigam entregar o resultado que você precisa, né? O terceiro ponto que vai fazer essa equipe estar engajada é a gente ter relações de trabalho positivas. E vamos lá, não pode confundir com a questão de ter amizades dentro do trabalho. São coisas completamente diferentes. Você não precisa ter amigos dentro do seu trabalho, mas você precisa ter relações de respeito, relações que sejam, que enxerguem as necessidades das pessoas, né? Com respeito à individualidade, né? Com reconhecimento em relação à contribuição que cada um pode dar ali para o time. 4, trabalhar em algo que tenha significado, né? Então, parece bobagem, mas dizer os porquês daquele trabalho que está sendo executado pelo seu time faz diferença. E vamos combinar que só dizer que é pelo paciente não é muitas vezes, num dia ruim, não tem esse significado tão potente. Às vezes, o significado potente é, vamos lá, que hoje é pela sua faculdade, é pelo seu filho, é pela sua família. Hoje, o dia de hoje é pela sua família. Olha, o dia de hoje é para a gente conseguir evoluir, que você seja promovido no seu trabalho, enfim, né? A gente precisa trabalhar e mostrar os significados em relação àquilo que está sendo feito. Penúltimo aí, o reconhecimento e o incentivo, então, saber reconhecer o time e incentivar ele da maneira adequada, e aí, vamos lá, não é à toa que os líderes precisam ser desenvolvidos, porque quanto mais as gerações vão passando, a forma de reconhecer e de incentivar precisa ser né, atualizada, mudada, né? E, por último, ter uma vida equilibrada, né? A gente achar que o nosso time, principalmente a gente na área da saúde, que o nosso time vai comprar o trabalho como a vida dele, é um pensamento equivocado nosso, né? Se a gente precisa de um trabalho em equipe para ter um bom desempenho, se a gente precisa de um trabalho em equipe para que a qualidade da assistência melhore, para que a gente consiga chegar nos nossos resultados, a gente não pode esperar que a gente tenha um colaborador que viva para o trabalho. Isso também é cientificamente comprovado, de que isso não adianta, que isso não é benéfico, nem para o colaborador, nem para a instituição. Existe um comprometimento enorme do resultado quando existe um desbalanço aí em relação a essas duas questões, tá certo? Bom, a gente está abrindo aí, né, o mês de abril, a gente está abrindo aí a Semana Nacional de Segurança do Paciente, e o IBS não podia ficar de fora, só fazendo aqui né, ao nosso webinar. Na verdade, o que a gente preparou para vocês foi um conjunto de cursos que a gente vai disponibilizar com 40% de desconto aí a partir de hoje, né? Então, são esses 6 cursos. A gente tem o curso de Openness e Comunicação Efetiva para o Cuidado Seguro, Coordenado e Contínuo, a gestão do corpo clínico e das comissões médicas, como estruturar o escritório de qualidade e o núcleo de segurança.
treinando o treinador aí, a capacitação para facilitadores de educação continuada em saúde, o líder coach, o desenvolvimento de líderes em saúde e a implementação das boas práticas de governança clínica, liderança e cultura de segurança, tá certo? A gente está liberando aqui um QR Code para quem quiser tirar foto e acessar, já vai cair diretamente com o desconto de 40%. E se você não conseguir acessar com esse desconto, você pode entrar com esse cupom, que é ABRIL-SP 2024. No cupom, você já vai ter, você também consegue esses 40% de desconto, tá certo? Fala, Alexa, com você agora. Lembrar que esse é desconto de Black Friday, gente. É só em novembro que a gente teria esse desconto. Total, com certeza. Né? Não é, e vamos, né? Nem sempre a coisa. Peraí. Não é todo dia que vocês conseguem esse nível de desconto. A gente tomou bastante cuidado, porque sabe a importância dessa semana aí para a qualidade da assistência que a gente presta. Acho que é isso, gente. Perguntas, dúvidas, questões? Dúvidas? Acho que não, né? Eu falo tanto, meu Deus. Desculpa, aqui estou resfriada ainda, coisa mais... A Lilian só comentou, né? Infelizmente, muitas organizações ainda não têm uma cultura amadurecida para a construção de uma equipe. A forma como a liderança conduz impacta muito nessa construção. Com certeza. E acho que, assim, mesmo a gente, como líder, precisa fazer essa autocrítica sempre, né? Às vezes a gente está no caminho certo, acontecem algumas coisas na instituição e aí a gente acaba perdendo um pouco, né? Às vezes a gente tem que espremer mais, às vezes a gente tem que apertar em determinadas situações, a gente tem que ser mais enérgico, exigir mais entrega e a gente acaba perdendo essa sensação de trabalho, né? Esse fomento ao trabalho em equipe. Então, mesmo que a gente trabalhe e acredite nesse conceito, a gente precisa fazer uma autoavaliação periodicamente para ter certeza que a gente continua direcionando no caminho certo. Muito bem, agora um monte de elogios, Ceilândia. Muito obrigada. Camila, Aline, Rafaela, muito obrigada a todos. Muito bom fazer um par aqui com a ilustre doutora Carol, que a gente sempre teve aí muito orgulho, muita admiração, e é um orgulho trazê-la agora para o IBS. Ficamos muito felizes com essa conquista. E, gente, aproveitem não só os descontos, né, são cursos todos focados nessa temática que a gente falou, mas também aproveitem o abril, o mês inteiro, para vocês estabelecerem práticas aí de comunicação, de conscientização, de capacitação dos profissionais, para que esse tema tão importante que impacta, né, tanto em eventos adversos, efetivamente seja mais uma barreira de proteção contra né, danos ao paciente e que a gente sustente as bandeiras aí de segurança do paciente. Era isso. Obrigada mais uma vez. Um grande beijo. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite.